irmãos, no tema aqui desta campanha, onde foi lido pelo pastor Renato aqui na leitura oficial, tem 3 pontos que nós devemos de observar nessa passagem da transformação da água para o vinho. Primeiro, Jesus estava na festa e acabou o vinho naquele lugar. Segundo, o pedido que a mãe de Jesus faz para ele. E terceiro, a palavra que a mãe de Jesus fala aos serventes daquela festa. Quando nós falamos de vinho no Novo Testamento, nós estamos falando de alegria. E quando nós falamos de um casamento, a gente entende que quando Jesus está naquele casamento, algo diferente, um milagre vai acontecer, ainda que a alegria tenha se acabado, ainda que tenha faltado a alegria naquele matrimônio, a alegria naquela festa, Jesus está presente naquele lugar. Jesus está presente naquele lugar. E aonde Jesus está presente, algo diferente acontece. É por isso que nós devemos sempre trazer Jesus para a nossa festa, trazer Jesus para o nosso casamento, trazer Jesus para a nossa família, porque aonde Jesus estiver, a alegria vai estar presente naquele lugar também. Irmãos, isso é muito interessante, porque me faz lembrar de Gideão, aonde Gideão busca uma estratégia de malhar o trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar ali, pisar e pisotear na uva, para que se extraísse o suco e ali fizesse então o vinho. Olha que interessante, Gideão, ele está malhando a tristeza, para esconder algo dos medianitas que vinham roubar deles. Ele está pisando no lugar da onde seria a alegria. Ele está batendo a sua tristeza naquele lugar. Mas a palavra de Deus vai dizer que o anjo aparece para Gideão e fala para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Isso é engraçado, irmãos, quando nós paramos para pensar na resposta que Gideão deu. Porque Gideão vai falar assim: força, vai nessa tua força, porque o Senhor está comigo. Mas aonde está o Senhor que não está vendo tudo isso aqui acontecer? Aonde está Deus que não está vendo há anos já os medianitas saqueando o seu povo e seu povo passando fome? E o anjo fala para ele: Gideão, vai nessa tua força, Gideão, não sou eu contigo? Gideão, mais uma vez, dizendo para os irmãos, ele estava buscando uma estratégia. Sabe, no momento em que você quer chorar, sabe, no momento em que você quer desabafar, sabe, no momento em que você quer explicar o que está acontecendo, mas no momento onde havia alegria, agora a tristeza, era o que estava acontecendo com Gideão. E eu quero dizer essa palavra para você nesta noite, que o Senhor hoje te cure de tudo aquilo que você não pode falar, que Deus te cure de tudo aquilo que ninguém pode saber, mas que depois deste culto você volte para a tua casa com um milagre da alegria sobre a sua vida. Você que não tem sorrido mais como sorria antigamente, porque as coisas saíram do eixo em que você planejou. Às vezes acontece, as coisas saem fora daquilo que nós planejamos, mas você precisa entender isso, que se o Senhor está contigo nesse negócio, ele volta de novo para o centro daquilo que é a vontade de Deus para você. Por quê, pastor? Porque quando, voltando aqui à passagem de Gideão, ele fala: Gideão, vai nessa tua força. Gideão talvez não compreende o que ele fala, mas ele vai dizer para Gideão: Gideão, vai nessa força que você acabou de dizer para mim.
Cadê aquele Deus que dava vitória aos nossos ancestrais? Cadê os nossos Deus que muitos milagres nós ouvimos? Cadê o nosso Deus que muitos testemunhos nós ouvimos? Deus está falando ali com Gideão naquele momento, que a força de Gideão era o testemunho que Gideão já tinha vivido e ouvido também. Muitas das vezes nós se agarramos àquilo que nós ouvimos, muitas das vezes nós se prendemos àquilo que nós escutamos, de um Deus que faz milagre, de um Deus que cura, de um Deus que transforma. Então nós se apegamos àquela palavra e nós falamos: Senhor, eu creio, mesmo sem força eu continuo caminhando, mesmo com vontade de parar eu continuo me rastejando, mas vou avançando, porque a força do testemunho ela fica na nossa mente, e o Espírito Santo nos vai fazendo lembrar, trazendo para os dias de hoje, a palavra que outrora foi para os seus discípulos, outrora foi para Israel. O Espírito Santo traz como luz hoje para o nosso caminho. O Espírito Santo hoje traz como luz para o nosso caminho nos dias de hoje. E Deus está falando para Gideão: vai nessa tua força, na força do testemunho. Porque existia algo tão grande dentro de Gideão, que nem Gideão conhecia a grandeza que havia, a promessa que havia sobre a sua vida. É interessante porque muitas das vezes nós vemos uma imagem de um elefante com toda a sua força, todo o seu tamanho, que nos surpreende, preso por uma corrente fina, e nós ficamos nos perguntando por que aquele elefante não estoura aquela corrente. Porque desde pequeno ele foi aprendendo que aquela corrente era mais forte que ele, e quando ele cresce ele não tem entendimento da força que ele tem para poder se libertar daquilo. Aquilo acontecia com Gideão. Naquele dia havia uma promessa sobre a vida de Gideão, havia uma palavra de Deus sobre a vida de Gideão, e fora o anjo que estava se apresentando a Gideão também. Mas Gideão consegue buscar uma estratégia no momento da sua tristeza, mas ele não consegue enxergar o tamanho do Deus que pode te dar vitória. Ele começa a entender que se já se passou 1 ano, já se passou 2 anos, já se passou 3 anos, e Deus ainda não fez nada, o milagre não vai acontecer. Talvez já tenha passado um dia, uma semana, 1 mês, 2 meses, eu não sei, mas talvez seja hoje o dia do teu milagre, como foi na vida de Gideão também. E até o fim dessa mensagem você vai entender o porquê eu estou dizendo isso aqui para você. Quando o anjo tenta trazer a esperança de novo a Gideão, Gideão fala assim: eu sou o menor da casa de Manassés. Gideão acaba de declarar com a sua própria boca a promessa que havia sobre a sua vida. Manassés e Efraim eram dos filhos de José. No sangue de Gideão já corria o sangue de governador, já corria o sangue de alguém que não era fraco, de alguém que era forte. Mas a promessa de Deus estava nos últimos dias da vida de Jacó, quando José apresenta os seus filhos, e quando ele troca as mãos para abençoar Efraim e Manassés, ele declara a bênção sobre eles e sobre toda a sua geração. Ou seja, tanto vocês quanto os seus filhos, seus netos, os netos dos seus netos serão abençoados. E o anjo, quando aparece para ele e fala aquilo, ele declara com a própria boca, mas não entende o tamanho da grandeza que existe sobre a sua vida. Ele não entende o tamanho da promessa que há sobre ele. E eu quero dizer para você que no dia em que o Senhor abençoou a tua família, essa promessa ainda existe, ainda está de pé sobre a sua casa e sobre o seu lar, e sobre seus filhos. Talvez você tenha orado por pessoas que você pensa: Senhor, eu não devia nem de estar orando por essa pessoa, porque ela não merece, porque toda vez que eu volto para minha casa eu me decepciono, ou talvez tenha até sido humilhado constantemente por essa pessoa. Mas eu quero dizer para você: não desista de estar orando, não desista de estar clamando. Nós louvamos aqui nesta noite que a sua resposta vem do altar de Deus.
Deus. A sua oração, a sua resposta, ela vem do altar. Confia e acredita na palavra que sai do altar pela tua vida. Ainda que você não esteja forte, mas pega esse alimento espiritual para você e não desista. Continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo, porque hora, mais hora ou menos hora, você vai ver a alegria voltar sobre a tua casa, você vai ver a alegria voltar sobre a tua família, você vai ver Jesus transformar aquilo que não tem cor, aquilo que é insípido, aquilo que não tem gosto, em vinho da alegria sobre a sua família. Glória a Deus. Eu disse aqui de 3 coisas que nós devíamos de observar. A primeira é que tinha acabado a alegria naquela festa, que tinha acabado a alegria naquele dia festivo, nos projetos, nos planos, mas que Jesus estava na festa. A outra coisa que eu disse para os irmãos é a petição da mãe de Jesus e a resposta de Jesus para aquela mulher. Quando ela percebe a necessidade que se acabou o vinho na festa, e ela conhecendo o seu filho, ela pede para que ele faça alguma coisa. E a resposta de Jesus para ela é: não chegou o tempo. Não é o momento de eu me revelar ao povo, não é o momento, e muito menos nesta festa, de eu mostrar o poder de Deus. Mas havia algo ali diferente no pedido de uma pessoa que tinha intimidade com Jesus, e conhecendo a palavra de Deus que diz que o Senhor não lança fora nenhum coração quebrantado e contrito. Nós entendemos que muitas das vezes a forma que nós oramos, a forma que nós adoramos, a forma que nós chegamos num culto como esse, pode atrair a atenção de Deus para a nossa vida e reverter algo fora do momento ainda daquilo acontecer, porque dependendo da forma que você adorar ao Senhor, dependendo da forma que você glorificar ao Senhor, irmãos, o céu de repente pode mudar ao seu favor nesta noite. O que eu estou falando para você é espiritual, é fora do nosso mundo físico, é no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, existe um mundo físico, e quando você entende que batalhas são vencidas pelo mundo espiritual, e você entra no mundo espirituais, coisas sobrenaturais vai começar a acontecer sobre a tua vida também. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Como assim, pastor? Nós temos ali a mulher do fluxo de sangue. Jesus já tinha passado por aquela mulher, mas quando ela vê que é Jesus que está curando, e ela tem uma necessidade, aquela mulher vai se rastejando por baixo, porque ela disse: eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Jesus olhou para ela, Jesus foi na direção dela. Havia uma palavra que a mulher do fluxo de sangue seria curada? Não havia, mas aquela mulher se esforçou em buscar a sua cura, e ela foi para casa naquele dia com o seu milagre. A palavra de Deus diz que havia na beira do caminho, ali sentado na sarjeta, um homem que era cego e estava mendigando, e ele ouviu que Jesus de Nazaré, presta atenção nisso, que Jesus de Nazaré ia passando pelo caminho. Ele fala: que alvoroço é esse daí? E a multidão fala para ele: é Jesus de Nazaré que vai passando aí. É Jesus de Nazaré. Aquele cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Reconhecer o que sairia de Isaías, capítulo de número 11, da geração de Davi, o rebento que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 11 de Isaías. Entender que ele era o Filho de Deus era uma forma de glorificar a Jesus também, era uma forma de adoração. Então ele está gritando: Jesus, filho de Davi.
era entender o que vinha de Nazaré, porque Jesus não nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Era entender o que estava escrito no capítulo 11 do profeta Isaías. Havia uma palavra dentro do coração daquele cego, que ele alimentava dia após dia. Eu estou nessa situação, mas eu sei que por certo o meu Redentor vive, e na hora certa ele vai se levantar, e ele começa a alimentar aquela fé dentro do seu coração. Eu sei que um dia eu vou ser curado dessa minha enfermidade. Eu sei que um dia algo diferente vai acontecer. E ele continua na beira do caminho. E quando ele vê uma esperança, ele entende: é Jesus de Nazaré, é minha esperança, é o meu milagre que vem vindo aí, é ele que está passando, é a hora de eu mudar. E a multidão falava para ele: cala a boca, rapaz, isso não tem mais como resolver não. Cala a boca, olha como você está. Cala a boca, isso já passou muito tempo. Fica quieto, isso não vai acontecer, esse milagre não vai acontecer. Mas ele não ouve a multidão, ele foca no seu milagre e continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dia disseram para minha mãe: é melhor você ajuntar dinheiro, para que quando seu filho morrer você não seja pego de surpresa. É melhor você guardar dinheiro, porque da forma que ele anda, da forma que ele está, logo mais você tem uma surpresa. Mas minha mãe subia e descia o monte pedindo para o Senhor: Senhor, salva meu filho. O Senhor fez promessa que de nenhuma das minhas sementes se perderia. E pela força do entendimento e da promessa e da lembrança que Deus tinha falado com ela lá atrás, ela continuou subindo e descendo o monte, subindo e descendo o monte, indo para a oração, indo para a campanha. E todos os pedidos de oração que os irmãos falavam, toda vez que sua mãe levantava a mão, ela falava: eu quero oração pelo meu filho, eu quero que Jesus salva meu filho, eu quero que Jesus salva meu filho. Se agarrou na promessa, até que um dia Jesus passou pelo caminho e, ouvindo a oração daquela mulher, visitou o filho dela, e ele, em prantos, que é eu aqui falando para os irmãos, ergueu a mão na casa de Deus, reconciliando com o Senhor, reconciliando com o Senhor. Não desista de orar pela tua família. Talvez as tuas lágrimas, ainda que você dobre o joelho já sem força de estar pedindo, vai mover o coração de Deus ao teu respeito. Irmãos, esse é tão profundo que a necessidade daquele cego não era só ver, ele também mendigava na beira do caminho. Jesus estava passando e ele nem iria curar aquele cego, mas a adoração do cego fez Jesus prestar atenção nele. Ele falou: quem está me gritando? Um cego qualquer, traz ele aqui, porque ele está me adorando. Traz ele aqui, algo diferente está acontecendo, traz ele aqui. E ele fala: qual é a sua necessidade? Algumas versões vai dizer que ele vai dizer: eu quero tornar a ver. Se ele falou tornar a ver, um dia ele enxergou e ficou cego. E pelo original também, aquele homem tornou a ver. Ele não nasceu cego, ele ficou cego. Essa é algumas versões que os irmãos tiverem, os irmãos vão ver, ou procura no original, os irmãos vão entender que aquele homem voltou a ter visão. Porque em algumas passagens ele vai dizer: restabeleça novamente a minha visão. Ele não fala: Senhor, que aquilo que eu nunca tive eu possa ter, que é ver. Sabe por que isso é importante? Porque muitas das vezes nós desacreditamos que aquilo que um dia foi possível na nossa vida, mas se perdeu, pode tornar-se possível novamente em nós. Aí nós desistimos de orar, nós ficamos que nem aquele elefante que estava preso por uma correntinha, porque agora ele aprendeu a ser adestrado e pensar pequeno e não ter força. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que aquilo que um dia foi alegria, quando Jesus está na festa, a alegria pode voltar sobre a tua casa e sobre a tua família. Novamente você precisa crer nisso e continuar adorando ao Senhor. Jesus estabelece a visão daquele cego. Jesus estabelece a visão daquele cego. Mas Jesus não dá riqueza àquele cego. Talvez sair dali agora com visão, ele consegue trabalhar. Mas nós entendemos
que a adoração daquele cego fez com que pelo menos ele recebesse algo da parte de Deus. Que a adoração daquele cego, pelo menos, fizesse com que ele não saísse daquele momento ou de um culto, eu poderia dizer isso, sem nada nas suas mãos. Sair com as suas mãos vazias, da onde está a presença do Senhor. Quando nós viemos à casa de Deus, nós entendemos que quando Deus faz promessa a Salomão, Deus fala a Salomão, e os meus ouvidos estarão atentos agora à oração que sair desse lugar. Nós entendemos quando Joel diz, quando tudo estivesse fechando, o pau estiver quebrando aí fora, tocai a buzina em Sião, proclamai um dia de jejum, rasgai as suas vestes, vai para a casa de Deus, porque lá tem cura, lá tem resposta, lá tem um Senhor que não despede ninguém vazio. Eu estou te trazendo à memória nessa noite as promessas que Deus fez a esse lugar, para você entender que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Por quê, pastor? Porque a terceira coisa que ela fala, e eu vou encerrar, ela vai dizer assim: faça tudo o que ele mandar, faça tudo o que ele disser, faça tudo o que ele pedir. Por quê? Porque haverá momentos da nossa vida que o nosso entendimento não vai valer de nada, que o seu conhecimento não vai valer de nada, que você acha que é certo não vai valer de nada. Entenda isso, irmão. A palavra de Deus diz que ele é mistério. Quando nós passamos a conhecer alguém, nós temos uma admiração por essa pessoa ali de 100%. No decorrer dos dias ela cai para 80%. Aí passando mais um pouquinho cai para 70%, 50%. Porque cada vez que você vai conhecendo mais aquela pessoa, já diz um ditado, né? Que vai conhecer alguém, come 1 quilo de sal com aquela pessoa, né? Não é para você comer 1 quilo de sal de uma vez, senão você vai morrer de pressão alta. Mas até acabar aquele quilo de sal no arroz, no feijão, no ovo, você vai conhecer bem quem é aquela pessoa. E você vai perdendo a admiração de pouquinho em pouquinho. A Bíblia diz que Deus é mistério. Por que ele é mistério? Porque se nós realmente conhecemos Deus, até Deus nós desacreditaria e descredibilizaria no decorrer do tempo. Então quando a Bíblia diz que ele é mistério, é porque ele vai fazer totalmente diferente, mas muito melhor daquilo que nós pedimos, muito melhor daquilo que nós achávamos que ele iria fazer. Porque quando Deus faz, e ele não se limita a tempo, ele vai fazer, e vai fazer perfeito. Ele não vai chegar tarde, ele vai chegar no tempo certo, ele vai chegar no momento certo. E quando nós entendemos, faça tudo que ele mandar fazer, é entender o que, pastor? Que talvez não vai ser hoje também o seu milagre, como de alguns pode ser hoje, mas que esta palavra está dizendo para você: continua, não para, não desista, e você sai daqui com tudo aquilo que ele está dizendo. E você pensou em parar, e você vai continuar mais um pouco, e você vai continuar mais um pouco, e você vai continuar mais um pouco. Irmão, eu não me lembro nem da palavra que foi pregada no dia que eu aceitei Jesus. Eu não me lembro nem a palavra que foi pregada nesta mesma data, num outro culto no mês passado. Mas eu sei de uma coisa, que se eu não morri, é porque eu comi alguma coisa lá atrás. Se eu estou de pé, é porque eu comi alguma coisa que foi me dado lá atrás. E se você está de pé, é porque Deus está te alimentando, é porque Deus está te sustentando. Faça tudo que ele mandar. Não vai pela força daquilo que você acha que é certo, não vai pela força que você acha que deve fazer. Fale com o Senhor e faça tudo que ele te mandar fazer. Faça como ele te mandar fazer. Mas talvez você vai falar assim: mas Senhor, isso daqui é loucura.
loucura, mas para o mundo é loucura, mas para nós que somos cristãos, isso é poder de Deus. Nós saímos da esfera física e nós entramos na esfera espiritual. E eu vou te dizer uma coisa: nós servimos um Deus que é dono do ouro, da prata, que não faz obra pela metade. Então quando você for orar, você fala assim: Senhor, salva meu filho. Mas não só salva não, Senhor, dá uma esposa para o meu filho também. Senhor Deus, dá uma família para o meu filho. Vai mais além, irmão. Fala para o Senhor: Senhor, dá também um povo. Faz do meu filho um pastor também, Senhor. Não fica pedindo pouquinho, não fica pedindo pouca coisa. Pede para o Senhor restabelecer, mas fala para o Senhor: Senhor, quando o Senhor trazer de volta, traz desta forma, traz assim, traz assim, traz assim, traz desse jeito. E Deus vai fazer conforme o pedido do teu coração também. Mas faz tudo como Ele disser para você fazer, irmão. Faça da forma que o Senhor disser. Salomão, ele vai dar um conselho a nós. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Depois de já ter vivido muito, depois de já ter tido muita experiência. É interessante isso, porque algumas pessoas querem descredibilizar Salomão falando dos defeitos de Salomão, né? É mais fácil apontar os defeitos de Salomão do que toda a qualidade também que Salomão teve. Mas nós entendemos que não se julga alguém por uma falha, não se julga alguém por um defeito, se examina uma vida daquela pessoa. Não se julga alguém por uma queda, se examina toda a vida daquela pessoa. Se fosse assim, Moisés estaria até hoje sendo chamado de assassino e não de libertador de Israel. Se fosse assim, Saulo até hoje seria conhecido como perseguidor e não como um grande evangelista. Não é pelo momento da pessoa, mas é pela vida, pela história. E Salomão está com muita experiência em Eclesiastes. Quando ele vai escrever o capítulo 12, o versículo 13, ele dá um resumo da vida, quando ele fala de tudo que a gente devemos entender, de tudo que se deve pensar. Está aí na tela. Há 2 segredos na vida: temer a Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o segredo para uma vida de sucesso. O temor é o princípio da sabedoria, e obedecer a sua palavra, fazer tudo quanto Ele te disser, é o caminho para o sucesso, porque Ele nunca vai te dar um caminho de derrota. Ele nunca vai te falar uma palavra para que você possa ser um derrotado. Talvez os caminhos sejam confusos, talvez os caminhos não sejam compreendidos por nós, mas Deus sempre vai nos levar e nos colocar no lugar certo, aonde nós devemos estar. Guarda essa palavra no seu coração: de tudo que se deve guardar, teme a Deus e obedece a sua palavra. Amém? Deus abençoe, irmãos.